Bom, o professor Aldi de Porto Alegre, é um dos participantes do Pacto Alegre, que a gente soube há um ano, mais ou menos, quando foi no meio do Hackathon, o Dreyson, que participava do Corporate Hackers, né? Vendo uma palestra minha sobre o Plano 2030, ele falou, poxa, lá tem o Pacto Alegre. E aí eu comecei a analisar, comecei a seguir, e que eu achei interessante do Pacto Alegre, é um negócio mais ou menos similar ao que nós estamos desenvolvendo aqui no Plano 2030, é a quantidade de apoio que a sociedade civil de Porto Alegre deu a essa iniciativa. Então, através do Dreyson, eu cheguei até o professor Aldi, que trabalha na PUC do Rio Grande do Sul, e pedi para ele gentilmente se colocou à disposição, com uma grande atenção para nós, para mostrar a experiência deles. Então, com a palavra, professor Aldi. Bom, pessoal, boa noite a todos, a todas. Né? Satisfação de estar aqui com vocês, Ivan, Brentan, Alberto, Goulart, para falar um pouquinho, trocar experiências na realidade, né? Quando eu troquei as primeiras mensagens com o Brentan, né? Quando ele disse que era de Santa Rita, de Sapucaí, eu acho uma das histórias mais bonitas aqui no nosso país, né? Na área de tecnologia, de inovação, toda aquela trajetória da Sinhá Moreira, né? A criação do Vale da Eletrônica, é uma coisa fantástica, né? É uma referência para nós, é a nossa história, né, brasileira, do quanto uma pessoa, né, um grupo muito pequeno de pessoas pode mudar uma realidade, né? Pode transformar o mundo, né? Uma cidade, uma região, o mundo. Então, fico muito feliz de falar com vocês, porque eu tenho o maior carinho, assim, das vezes que eu estive aí em Santa Rita, Sapucaí, principalmente da trajetória, da história de vocês, que é muito bonita. Bom, mas eu vou abordar um pouco, se vocês me permitirem, eu vou subir aqui uma apresentação para usar bem esses meus 45 minutos aí de papo com vocês. Eu só te peço, Brentan, que tu me avise quando falte 10 minutos, tá? Para mim não passar do tempo. Deixa eu abrir aqui. Pegar a apresentação. Então, minha ideia é compartilhar com vocês essa... Deixa eu botar isso aqui para o cantinho. Ah, não, melhor tirar, né? Porque senão vocês vão ficar vendo também. Tá bom assim? Tá ótimo assim. Para nós não aparece. Então tá. O que você configura local não aparece. Só o slide e as câmeras são automáticas aqui. Tá. Tá bom. Deixa eu colocar isso aqui de volta, então. Vocês estão vendo a imagem nossa aí? Sim, perfeitamente. Ah, tá. Isso. Não, mas não a nossa imagem. Não, o Pacto Alegre, evolução e desafios atuais. Tá bom. Então só eu enxergo. Eu achei que vocês estavam vendo também. Bom, então tá, Brentan. Então a ideia é falar um pouquinho da experiência do Pacto. Para isso eu tenho que falar um pouquinho da Aliança para a Inovação. Vou usar esses meus 45 minutos. Só um minuto. Nós estamos vendo a sua imagem em tamanho pequeno ao lado. Ok? É isso que você perguntou? Não. Ah, sim, isso. Isso que eu queria saber se estava atrapalhando aí. Eu vou tirar, então. Em miúdo. Eu costumo usar e agora? Aqui de ampliar a imagem para tirar fotos no meio. Mas e agora? Vem pequena no cantinho. Pode deixar assim que tá bom. Tá ótimo. Bom. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho dessa trajetória aqui, do contexto nosso aqui em Porto Alegre, da nossa realidade, né? Um senso de urgência, vamos dizer assim. Nossa cidade tem tido um processo, assim, a gente vê muita gente, muito jovem, né? Muito talento saindo daqui, né? Indo para Floripa, indo para São Paulo, indo para o exterior, né? Muita gente indo para o exterior, né? Uma série de desafios da nossa região aqui, muitos são do país, né? São nossos como país, mas muito próprios aqui da nossa cidade, né? Da nossa realidade aqui de Porto Alegre. E, ao mesmo tempo, a gente vê experiências muito bonitas no mundo inteiro, alicerçadas na questão da inovação, do empreendedorismo, né? Da criatividade, experiências, e eu me refiro não a experiências pontuais, como um parque tecnológico, uma incubadora, uma aceleradora,
um distrito de inovação. Eu me refiro realmente a uma transformação de uma cidade no seu conjunto, todo o seu tecido urbano, toda a sua população, toda a cidadania, a partir de um projeto centrado, tendo como centro de uma visão de desenvolvimento a inovação. Como eu, pelo menos, identifico 2 estados, 2 cidades muito, muito identificadas com isso, do ponto de vista assim, mais amplo, que é Florianópolis, né? Santa Catarina, de um modo geral, Florianópolis em especial, e Recife, né? Muito especialmente por aquela ação do Porto Digital no Recife Antigo, na parte da ilha do Recife, e hoje em partes continentais também. E outros exemplos de forte impacto, como Medellín, por exemplo, talvez não, certamente, o grande exemplo latino-americano de transformação de uma cidade num período de 15, 20 anos, que era uma das cidades mais inseguras do mundo, os maiores índices de mortalidade do mundo, a uma das cidades de referência hoje na América Latina, ou a cidade de referência, quando se fala em inovação, criatividade e transformação da cidade. E fora aqueles exemplos que todos conhecemos, né? Muitos deles muito longe da nossa realidade cultural e econômica também, social também. E um exemplo internacional que tem uma certa, por ser talvez o melhor exemplo assim do mundo ibero-americano, né? Que é Barcelona, né? O que ocorreu com a cidade de Barcelona, a região do Poblenou, num período ali também de 15, 20 anos, né? Em torno daquela Olimpíada que eles tiveram, da criação de diversas coisas muito interessantes, né? E aí a gente vem para Porto Alegre de novo, e nós tínhamos essa reflexão aqui, porque uma cidade como a nossa, com talentos, né? Nós temos boas universidades aqui, nós temos uma das melhores universidades federais do Brasil, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos 2 boas universidades comunitárias, a PUC e a Unicinos, diversas outras instituições, a Universidade Federal de Ciências da Saúde, uma universidade federal do mais alto nível também, e diversas outras instituições de bom nível, um bom potencial empreendedor do povo gaúcho, um ecossistema muito rico, quando analisamos de forma individual, né, uma visão muito boa com relação a isso. Por que a gente não consegue fazer essa volta, né? E o ponto central sempre das nossas reflexões recaíam sobre algo a ver com isso que o Bretan falou, né? Como engajar as pessoas, né? Como fazer com que governo, empresas, universidade, a cidadania, né? A sociedade civil organizada se unisse, se engajasse num projeto de cidade, num projeto de futuro. Nesse sentido, essas 3 grandes universidades de Porto Alegre, a Federal do Rio Grande do Sul, a Unicinos e a PUC, os seus reitores se unem, né? se criam um projeto chamado Aliança para a Inovação de Porto Alegre, um esforço da cidade a partir de uma iniciativa e do protagonismo e mais importante ainda, da liderança desses 3 reitores, dessas 3 universidades, fazendo uma coisa inédita, né? Realmente disruptiva e simbolicamente muito importante, que é trabalharem juntas. Parece uma coisa que deveria ser o óbvio, mas não é, né? É o primeiro projeto em 70, 80 anos de história que isso acontece. E isso gera a Aliança para a Inovação. Aí os senhores veem uma imagem num auditório da Unicinos, do meio do ano passado, do ano retrasado, aliás, 2018, mais de 800 pessoas, aí estão os 3 reitores, né, e o prefeito da cidade. Ainda não estava criado o pacto, mas numa discussão do que viria a ser o grande projeto da Aliança para a Inovação, que é o Pacto Alegre, que eu vou explicar daqui a pouco. Aí sim, nós temos a assinatura do pacto, né? Nós temos aí os 3 reitores, da esquerda para a direita, o padre Marcelo, da Unicinos, o reitor Opperman, da URGS, e o irmão Evilásio, da PUC. Depois à direita ali o prefeito, Nelson Marquesan, e na ponta direita o o José Piquet, que é um professor, gestor público, secretário durante muitos anos, 15 anos seguidos, em Barcelona, responsável pelo projeto 22 de Barcelona, que transformou Barcelona no final do século passado, início desse século, né? José Piquet foi também o consultor do projeto de Medellín, né? Ele fez todo o trabalho de consultoria do Pacto da Inovação de Medellín e do Pacto da Inovação de Santa Catarina, aqui de Floripa, não de Floripa, de Santa Catarina, né? A rede de centros de inovação de Santa Catarina, onde ele está lá há mais de 5 anos nesse projeto. Medellín já faz 2 décadas.
e na assinatura dessa aliança para a inovação, essa é a assinatura da aliança, nós já tínhamos a perspectiva da contratação dessa consultoria internacional, dessa pessoa, né? Que ele é um pesquisador também, professor da Universidade Ramon Llull, La Salle, de Barcelona. Né? Então, esse é o protocolo de intenções que cria a Aliança para a Inovação, assinada em 9 de abril de 2018. Né? E aí a gente percorre um caminho muito importante, e se eu tivesse que responder para o Brentan uma reflexão que ele faz com relação a como engajar e como envolver as pessoas da cidade, essa metodologia do Piquet, que eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, que ele desenvolveu enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Barcelona durante 15 anos, e depois aplicou essa metodologia em Medellín, em Santa Catarina, e agora aqui conosco. Ela está muito alicerçada na atuação da mesa. Essa aí é a primeira reunião da mesa do pacto, como se chama. Aqui embaixo estão os 3 reitores, o prefeito e o Piquet, e ali nós começamos com 80 representantes das principais entidades empresariais, de governo, universitárias e da sociedade civil organizada, participando. Hoje essa mesa tem mais de 100 pessoas, né, que conduz os trabalhos, aprova e dá sinal verde para a elaboração do que se faz. Esse é o momento em que foi assinado o Pacto Alegre, né, dentro da Aliança para a Inovação. Aí vocês veem desde o governador do estado, prefeito, políticos, universitários, reitores, coletivos da sociedade civil, realmente a sociedade, deputados, empresários de grande porte, startups, todos que conseguimos colocar nesse auditório lá da URGS para a assinatura do pacto. Né? E a ideia qual era? A ideia era desenvolver ações transformadoras da cidade, né, usando essa metodologia desenvolvida pelo professor Piquet. Nós tivemos a felicidade, desde o início, né, de ter um apoio, vamos dizer assim, dos meios de imprensa. Isso foi muito importante. Nós montamos uma estrutura que, para a contratação do Piquet, que tem um valor significativo, né, para trabalhar conosco, nós obtivemos apoios de 3 empresas aqui em Porto Alegre. O projeto Pacto Alegre é totalmente autofinanciado, nele não tem recurso nenhum da área pública, ele é 100% financiado por 4 empresas, na realidade, 3 bancos, né, que é quem tem dinheiro nesse país, Sicredi, Agibank e Badesul, cada um tem uma cota de patrocínio do projeto, e a RBS, que é a Rede Brasil Sul de Comunicações, é a rede mais forte, vamos dizer assim, de comunicação, rádio, TV, jornal, aqui do estado do Rio Grande do Sul, que nos dão todo esse apoio, tanto financeiro quanto de divulgação do projeto. Né? E esse projeto, desde que surgiu, há menos de 2 anos, na realidade, né? Parece que é tanto tempo aqui, mas é menos de 2 anos. Contratamos o Piquet, fizemos muitas missões, como vocês, né, conhecemos muitas realidades diferentes, que muitos de nós já conhecíamos, né, eu já tinha um conhecimento, né, estou há mais de 20 anos nesse processo, nessa área aqui de inovação, né, na PUC, no Tecnopuc, na Amprotec, né, que já fui presidente da Amprotec também, da Associação Latino-Americana de Parques Científicos e Tecnológicos, a IASP, conhecendo as diversas realidades do nosso continente, do nosso país, como Santa Rita, né, como Santa Rita de Sapucaí, como Porto Digital, Sapiens, Santa Catarina. As iniciativas também de pactos, né, como eu citei para vocês, especificamente Barcelona, Medellín e Santa Catarina, que tem essa conotação direta. Né? E diversas iniciativas foram surgindo após o lançamento do pacto. O Instituto Caldeira, que é um ecossistema de inovação de um grupo de empresários, os maiores empresários aqui de Porto Alegre. A Fábrica do Futuro, que é de um empreendedor, uma pessoa fantástica, que montou o ambiente, aquela foto de cima à direita, alicerçado, tendo como uma âncora importante essa área de artes, de música, principalmente. Essa é uma iniciativa que eu acho fantástica, que é o Porto Alegre Inquieta. É um coletivo de WhatsApp, na realidade, liderado por um empresário aqui chamado César Paz, que hoje reúne centenas de pessoas, milhares de pessoas, na realidade, mais de 1.000 pessoas envolvidas, muito, muito ancorado na experiência de Medellín, né, das rodas de conversa, da forma como Medellín trabalhou essa questão do pacto da inovação lá.
E a nossa cidade, eu acho que nesse aspecto tem alguma similaridade, talvez, com a trajetória de vocês, lá da Sinhá Moreira, do Vale da Eletrônica, daquela visão de futuro que foi construído naquele momento, que transformou Santa Rita de Sapucaí numa das referências no nosso país, quando a gente fala de inovação e de cidades. Porto Alegre também teve sua primeira iniciativa muito depois, né, de vocês, mas lá no final dos anos 90, final não, em meados dos anos 90, quando a prefeitura lança aqui em Porto Alegre o Porto Alegre Tecnópole, né, um projeto que tinha por objetivo transformar a região metropolitana de Porto Alegre numa tecnopole, né, no modelo francês naquela época. Hoje o convênio é com Barcelona, né, com a Espanha. Na época, o primeiro convênio que fizemos, que a prefeitura que fez, foi com a França, né, que na época era a grande referência das tecnopoles. Depois nós tivemos, no início dos anos 2000, uma iniciativa que daí vem de uma vertente do mundo empresarial. 2 empresários muito conhecidos da cidade, o Zeca Martins e o Alfredo Fedrizzi, conduzem uma série de ações aqui, no sentido de... E aí alicerçado, inspirado fortemente, né, pelo Vale do Silício, ali da Califórnia, São Francisco, Stanford, inclusive com uma missão de todos os envolvidos, a foto de baixo ali, para a Califórnia, para esse projeto City. E depois, mais recentemente, né, a partir de 2007, 2008, o Inovapoa, que foi a criação pela prefeitura, novamente, protagonismo da prefeitura, de criar um gabinete. Era para ser uma agência, terminou sendo um gabinete de inovação e tecnologia que teve um papel importante. Mas foram iniciativas que foram ocorrendo aqui na cidade, e nós sempre tivemos uma dificuldade, eu não sei o quanto vocês conhecem da nossa realidade aqui de Porto Alegre, mas muito Porto Alegre, o Rio Grande do Sul tem uma característica muito, a gente chama de grenalização, né? Aqui todo mundo é Grêmio ou Inter, né? E é um negócio meio irreconciliável. Tem uma dicotomia assim, muito forte, é uma característica do nosso estado, tem coisas boas, tem coisas ruins disso, mas na área política isso também acontece, né? E desde 90, porque a primeira pergunta é assim, mas se vocês tiveram esses 3 projetos, por que nenhum deles está até hoje? Porque toda vez que muda o domínio político aqui na cidade, o projeto anterior acaba e começa um novo, né? E um projeto desse não é um projeto de 4 anos ou 8 anos, é um projeto de 15, 20, 30 anos, pelo menos 20, 30 anos. Nós sempre tivemos essa dificuldade. Então, todas essas iniciativas foram muito legais, muito bonitas, deram resultados muito bons, criaram uma cultura, foram acumulando uma cultura muito boa, mas eles acabaram, né? Basicamente, quando iniciou a outra, né? Que basicamente mostram os ciclos políticos aqui na nossa cidade. Por outro lado, nós temos aqui 3 grandes parques tecnológicos das nossas 3 universidades, dessa aliança para a inovação, né? No âmbito da Rede Gaúcha, que é o Zenit da URGS, o Tecnocinos da Unicinos e o Tecnopuc da PUC, mas cada um da sua instituição, né? Por que não, então, fazer algo parecido com essas experiências internacionais distantes, como Xangai, Beijing, Finlândia, Israel, né, Vale do Silício, algumas um pouco mais próximas, como Medellín, ali na Colômbia, ou em Recife, e algumas muito próximas, né, só cruzando o rio Mampituba, aqui em Santa Catarina, tendo como referência Barcelona e a contratação do Piquet, que está aí a foto dele, a gente inicia um projeto, então, em Porto Alegre, com o nome de Pacto pela Inovação de Porto Alegre, com o nome Pacto Alegre, esse é o nome do projeto, que tem seu início, então, lá em 2018. Esse quadro aí foi a primeira reunião com o Piquet, do desenho, da metodologia, né? Da definição da carta, né? Do manifesto, do pacto, a questão da visão, a questão de definir os desafios da cidade, de pactuar os projetos e de monitorar e acompanhar os projetos. A constituição da mesa, todas as metodologias, todos os passos que compõem a metodologia, a criação dos grupos de trabalho do professor Piquet, né? Nesse processo que a gente inicia lá em 2018, seguimos por 2019 e agora ficou numa fase meio diferente, né? Então são criados grupos de trabalho, grupo estratégico, um conselho consultivo e por aí vai. E aí iniciam os trabalhos, né, de definição no primeiro momento do manifesto e da visão de futuro, né, da missão. Aí são pessoas, né, envolvidas, tem gente de todos os segmentos aí, de universidade, de empresas, de coletivos, né, da sociedade,
o professor Vilvoc, que aparece ali, o óculos em metade da cara dele, né, o coordenador do grupo técnico, né, as dinâmicas que foram feitas ao longo do tempo, o mapeamento do ecossistema, né, todos os parques, incubadoras, aceleradoras, ambientes de inovação, né, levantamento de todos os dados, né, usando uma abordagem de design thinking, né, definimos análise, síntese dos resultados, as personas para fazer essa análise, definimos os desafios da cidade, e isso aí eram reuniões com 200 pessoas, né, 150, 200 pessoas, diversas reuniões, seguindo aquela metodologia, desafios sociais, desafios de governança, desafios urbanísticos e desafios econômicos, são os 4 grupos que o Piquet trabalha, né? A partir desses grandes desafios identificados na escuta e na interação com a sociedade, vocês vão ver, a gente terminou chegando nos 6 desafios do pacto, aprovados pela mesa do pacto, que eu já vou explicar o que é. Definimos a identidade visual, né? Essa representação dessas bolinhas ali com as cores da quádrupla hélice, né? São conjuntos, são 4 cores. O nome, né, Pacto Alegre, foi uma construção coletiva, essa identidade visual foi uma construção coletiva. O próprio nome, né, fazendo um jogo com o nome da cidade, Porto Alegre, né, o Pacto Alegre. Então, como eu tinha comentado com vocês, desde abril de 2018, né, aquela parte laranja da bolinha no centro, que é ali onde diz Aliança das Universidades, a grande estratégia que nós desenvolvemos. E por que, pessoal, que vocês viram que nós iniciamos esses movimentos na cidade na década de 90, com protagonismo da prefeitura, na década de 2000, com protagonismo empresarial, na década de 2010, com protagonismo público novamente. A tentativa, nesse momento, é um protagonismo das universidades, dos reitores. A aliança cria o pacto, claro que em parceria, em profunda interação com a prefeitura, com muito envolvimento da nossa prefeitura aqui, que é o prefeito, é o Nelson Marquesani, é muito envolvimento, mas a partir da aliança dos reitores, a partir da obtenção de sponsors, né, de patrocinadores, cada um entrou com uma cota de R$180 mil, né, esses três bancos, na realidade, a obtenção de um media partner de grande porte, né, com enorme visibilidade a nível de mídia, jornal, rádio, televisão, a gente realmente inicia um processo, né, que criamos, assinamos o pacto, contratamos o Piquet, lançamos finalmente em março de 2019, né, ali 26 de março de 2019, aniversário da cidade de Porto Alegre, do ano passado, faz um ano e pouco. Lançamos a primeira reunião da mesa, né, criamos o conselho consultivo, nós temos um conselho consultivo com alguns empresários de grande porte aqui da cidade, que nos apoiam com ideias e encaminhamentos, né? Seguimos dali, então, nessa trajetória, desde a criação da aliança à esquerda, lá embaixo, em abril de 2018, lançamento do pacto em novembro de 2018, a realização da mesa no aniversário da cidade, em 26 de março de 2019, né? De novo, um ano atrás, nós constituímos a mesa, né? Que é esse fórum aonde se acorda, né, se pactua os principais desafios e ideias para transformar a cidade de uma forma conjunta, de uma forma colaborativa. Essa mesa, nessa primeira reunião, a primeira coisa que ela fez foi pegar todos aqueles desafios que nós vimos, que foram desenvolvidos em diversas reuniões com 150, 200 pessoas, naqueles 4 grupos de desafios, e na mesa, nós, numa reunião lá de 3 horas, com na época, 80 representantes de entidades, desde a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, das universidades, dos coletivos, das organizações sociais, meu Deus, né? Tudo representado na mesa, os principais hospitais, os principais empresários da cidade, entidades da área de inovação, parques tecnológicos, empresas de tecnologia, essas 80 pessoas, se chega aos primeiros 6 desafios do pacto, né, que foram definidos, né, o ambiente de negócios. Qual era a metodologia aqui? A partir da definição dos desafios, na segunda reunião da mesa, 60 dias depois, se definiu os projetos de cada desafio, que são os projetos que estão em execução até hoje. Eu vou mostrar para vocês ali se tiver tempo. Então, aí se definiram os desafios da cidade, o ambiente de negócio,
indo para a direita, no sentido horário, a modernização da administração pública, eu vou saltar aquele verde, tá? A qualidade de vida, a transformação urbana, a imagem da cidade e os talentos, né, da cidade. E o Comitê Estratégico criou um outro desafio, que nós chamamos de projetos estratégicos, que depois eu vou comentar com vocês, que não vieram da mesa, né, não vieram daquela escuta e participação da social, mas vieram como projetos estratégicos, são 3, 4 projetos que nós colocamos ali. E aí vocês têm, então, numa dinâmica que se desenvolveu por mais 2, uns 4 meses, 5 meses, a definição dos projetos. Então, de baixo, começando pela direita, ali o verdinho da direita, transformação urbana, projeto Hands-on 4D, 4D é um bairro aqui de Porto Alegre, né, o 4º distrito, intervenções culturais, pintando Poa, né, a cultura cidadã, a I Love Poa, o Engaja Poa, depois o ambiente de negócio, o licenciamento expresso, o Trinova, né, que é o Conecta Poa, o Crowdfunding Poa, e assim vai indo para cada um daqueles 6 desafios, e lá em cima, do outro lado, à esquerda, né, os projetos estratégicos, o Instituto Caldeira, que é um grande ecossistema de inovação privado que está sendo construído pelos empresários aqui em Porto Alegre, um projeto de educação transformadora com a Prefeitura Municipal, com o secretário municipal de Educação, o Diretrizes Urbanas Inovadoras, que tem a ver com o plano diretor da cidade, o Saúde Digital, para compartilhamento de prontuários médicos na cidade, e um MBA entre as 3 universidades de ecossistemas de inovação que nós não tínhamos tido nunca aqui na cidade, né? E mais recentemente, né, só para já ir concluindo nesses últimos 10 minutos, nós fizemos bom, aí o que aconteceu? Isso aí tudo começou em 26 de março de 2019. Em 26 de março de 2020, nós tínhamos programado um belo de um evento, num museu até aqui em Porto Alegre. Aquele primeiro evento lá em 26 de março de 2019 foi na Federação, na Federação, né, na Federação do Comércio, aqui de Porto Alegre. O segundo ia ser no Museu Iberê Camargo, né, um grande museu conhecido aqui de Porto Alegre. Ali nós íamos fazer um evento de acompanhamento de todos os projetos, lançamento de uma série de coisas legais que estavam concluídas, que ia ser no dia do aniversário da cidade esse ano, 26 de março de 2020. Mas aí no dia 15, né, Porto Alegre entrou em lockdown, né, fechou tudo, e não ocorreu o evento de um ano, né, e aí mudou muita coisa, e o pacto também, nós tivemos que nos adaptar a essa violenta crise sanitária, né, que se abateu sobre o mundo, né, mas sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul e sobre Porto Alegre, e nós fizemos alguns ajustes no Pacto Alegre, né, discutimos e ajustamos alguma coisa em função da pandemia, né, em função do que estava acontecendo na nossa cidade, do fechamento da cidade, né, da suspensão das aulas, do comércio, e assim por diante, definindo o que era fundamental. Então, nós criamos, junto à mesa, fizemos uma reunião de emergência da mesa e criamos um 8º projeto, então, que foi o POA versus Covid-19, né? O que seria prioritário nesse momento para nós, de uma forma alinhada com o poder público municipal e estadual, mitigar algumas ações do que estava acontecendo conosco, né? Então, desenvolvemos esses projetos que vocês estão vendo, são projetos novos que foram criados em 4 dimensões, né? Também fizemos uma série de reuniões com uma série de pessoas e entidades, definimos as 4 dimensões, uma chamada emergencial, uma social, uma econômica e uma novo normal, né? E definimos os projetos que nós estamos envolvidos, um projeto agora de reativação econômica, um de controle de aglomerações e drones de monitoramento da cidade, a questão da mobilidade, que foi um drama aqui em Porto Alegre, o colapso do sistema de ônibus, né, de transporte urbano, de mobilidade e assim por diante. O suporte à economia popular, né, desde renda mínima municipal até ações na periferia. Um grande projeto de EPIs, né, nós produzimos milhares de protetores faciais, né, os face shields, máscaras, e assim por diante, todo um processo de logística reversa, né, de descarte. A pivotagem do Modo Alegre, nós tínhamos um projeto que se chamava Modo Alegre, que era na área de confecções, né, nas comunidades sociais mais vulneráveis, e convertemos tudo isso para a produção de máscaras naquele momento, até hoje, para falar a verdade. A questão de manutenção dos pequenos negócios, né, com o Sebrae. O Start Health, que estão em pleno funcionamento, que foi ativar
o ecossistema de startups da cidade em projetos necessários para a prefeitura no combate à pandemia, e o StartGov, que é a mesma coisa que o StartHealth, mas não na área de saúde, sim na área de governo, né? Então, aí vocês podem ler à esquerda, esse aí foi o material que foi publicado nos jornais aqui, esse é o da 0 Hora, página inteira, né? Ali embaixo à direita consta os patrocinadores, Badesul, Sicredi, Agibank, o grupo RBS, né? A Aliança para a Inovação, que é a responsável, e a prefeitura, com quem tudo isso é desenvolvido, né? Uma parceria muito forte. E ali está o manifesto, né? Nós levamos, eu vou dizer meses, para chegar nesse texto, com centenas de pessoas envolvidas. Foi a primeira coisa aprovada pela mesa, apresentado pela mesa, foi o manifesto do Pacto Alegre, né? De que nós somos um movimento que busca transformar nossa cidade em uma referência global, internacional, como um ecossistema de inovação de classe mundial, que potencialize o talento, as competências que nós temos, alicerçado em valores, em propósitos, né? Que retenha e atraia talentos, né? Temos origem na sociedade civil organizada da cidade, né? Envolve os empresários, acadêmicos, os cidadãos, os atores públicos, todos nós inquietos com o futuro, né? Achando que a gente tem que fazer algo com o futuro da cidade. E isso nós alicerçamos as ações, é um pacto pela inovação, né? Não é em outras áreas, é inovação. Nós alicerçamos nossa ação na criatividade, né? Nas novas tecnologias e na inovação, entendendo as pessoas como agentes de transformação da cidade, né, preocupados com o impacto não tecnológico, e sim o impacto social e ambiental nos negócios, nas startups, das startups às grandes empresas, né, e fazermos isso juntos, né, essa é a palavra mais importante, por isso está negritado em maiúsculo, fazermos isso juntos na construção de um ambiente que inspire, né, a todos nós e que contribua para um futuro melhor da nossa cidade, né, e para 1,5 milhão de porto-alegrenses que vivemos aqui. Essa é a cara do nosso site, né? Nós temos tudo isso registrado no site, os projetos, notícias, está tudo lá, né? E aqui alguns aspectos que eu até acho que poderíamos parar por aqui, né? E se for necessário, a gente fala um pouquinho ali do que eu chamo assim de fatores críticos de sucesso. Não sei o que vocês acham, Brentan, Alberto, Ivan, que eu estou bem no tempo, né? 40 minutos. Está excelente. Paramos aqui, batemos um papo, como é que vocês preferem? Alberto e eu estávamos captando imagens e colocando no grupo, está espetacular. Você está dando a bola. Se quiser abrir as perguntas, ótimo. E se quiser apresentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu tenho mais 3 slides aqui, para fechar, que eu não sei então se vocês querem conversar. Termine. Então tá. Prossiga. Então avança um pouquinho no tempo, mais 10 minutos eu mato. Sem problema, o tempo aqui é relativo. Então tá bom. Na verdade, para terminar hoje, nós temos até meia-noite. Então tá ótimo. Bom, aqui eu procurei, tento fazer sempre uma reflexão, né, uma espécie assim, de lições aprendidas, né, na minha percepção, quais são os 10 fatores críticos de sucesso, vamos dizer assim, que eu considero quando a gente fala de ecossistema de inovação, de pactos, tudo quando envolve essa questão da inovação, né? Então, eu costumo destacar que para mim, o ponto mais importante são as pessoas, né? Porque governo não inova, empresa não inova, universidade não inova, né? Quem inova são pessoas. Pessoas que estão no governo, pessoas que estão nas empresas, pessoas que estão nas instituições de ensino, de pesquisa, pessoas, cidadãos, né? Então, o fator fundamental são as pessoas, não tem jeito. Isso é o mais importante, é isso que determina tudo. Bom, vocês sabem mais que ninguém. Vocês sabem que normalmente quando eu falo sobre isso, o exemplo que eu dou, um dos exemplos que eu uso é assim, a Moreira. O que uma pessoa pode fazer para mudar uma realidade. É engraçado porque agora eu estou falando com vocês. Bom, mas o segundo é visão de futuro, né? Também não é só pessoas simplesmente colocadas numa sala, num campo de futebol. Eu tenho que construir uma visão de futuro poderosa, né? Eu tenho que realmente construir uma visão de futuro, um vale da eletrônica, né? Eu tenho que construir uma Startup Nation, né? A Israel, né? O projeto de Israel,
o Vale do Silício, né? Sabe, eu tenho que construir uma visão de futuro poderosa, né? A nossa visão de futuro de Porto Alegre está embutida naquele manifesto, né? O que nós queremos ser? Nós queremos ser um ecossistema de inovação de classe mundial e queremos ser reconhecidos assim no futuro. Tem que ter uma liderança, né? Porque também as coisas não acontecem sozinha, né? Por geração espontânea, né? Tem que ter lideranças em todos os segmentos, na sociedade, nas universidades, na quádrupla hélice, né? No governo, no meio empresarial. É um jogo de juntos, aquele em maiúsculo e negritado, né? Esses são os 3 principais fatores. Depois tem outros que eu coloco aí. Eu tenho que ter uma estratégia, né? Eu tenho que ter... Também não é uma coisa assim... Eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter uma metodologia, eu tenho que ter uma abordagem, eu tenho que ter uma estratégia, né? No nosso caso, a gente contratou o Piquet, que trouxe toda essa bagagem, toda essa experiência internacional dele nesse processo. Depois nós temos um outro grupo ali, que eu chamo que é o grupo de cultura, né? Eu sempre lembro de um cara chamado Peter Drucker, um escritor, um pesquisador da área de administração, conhecido por todos, né? A maior referência, talvez, de administração em todos os tempos. Ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, né? Que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Eu posso ter a melhor estratégia do mundo, mas se a cultura organizacional, a cultura de um país, a cultura de uma cidade não compra isso, não faz parte, não vai acontecer nada, absolutamente nada, né? Colaboração é o juntos, né? É o nosso juntos, é fazer juntos, colaboração. Criatividade. Vejam, eu estou falando de inovação, eu elenco os 10 fatores críticos de sucesso e não tem tecnologia. Eu realmente cada vez menos acho que o diferencial é a tecnologia. A tecnologia cada vez mais é commodity no mundo. O diferencial é a criatividade. É como eu uso a tecnologia, é como eu uso a inteligência. Eu sempre digo assim que eu posso ser muito inovador sem envolver tecnologia, mas eu jamais vou ser inovador sem envolver criatividade. Ousadia, né? Eu tenho que ter ousadia, eu tenho que ter audácia. Na verdade, eu tenho que ter coragem, né? Para mudar, para botar a mão no vespeiro, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de mudança, né? De transformação. Isso requer ousadia, requer coragem. Eu tenho que estar aberto ao risco, né? Não existe inovação sem risco. E é um jogo de ecossistema, né? Essas coisas acontecem num ecossistema, né? Que evolui, que se completa, que interage. É um ecossistema, é um processo vivo, né? Esses seriam, na minha visão, pelo menos, né? Os 10 fatores críticos de sucesso. E o mais importante de todos é o primeiro. Vocês lembram qual era o primeiro? As pessoas. Eu gosto muito dessa frase, né? Sempre que me perguntam, qual é que tu acha que é o maior desafio da inovação na tua cidade, na tua universidade, no teu trabalho? Bom, o maior desafio que eu acho da inovação não está na inovação. A inovação é algo, eu acho que é um desafio menor. O desafio maior é da educação. Realmente o que transforma o mundo, o que gera inovação, são as pessoas. Então, o desafio é da educação, né? É da educação. Eu gosto muito dessa frase, desse reitor de Harvard, aí por 20 anos, né? O grande reitor de Harvard, melhor universidade do mundo. Ele foi reitor de 1971 até 1990, 20 anos. E eu acho essa frase espetacular. Se você pensa que a educação é cara, tente a ignorância. A gente conhece um país por aqui que tem tentado a ignorância há muito tempo, né? E a gente não está chegando nos lugares que gostaria, né? Então, o meu recado final é sempre esse, né? A gente está falando de inovação. Só a gente não pode esquecer de uma coisa, né? Enquanto a gente não resolver o desafio da educação na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, eu não vejo acontecer muita coisa aí no futuro, não. A gente vai continuar falando muito tempo sobre inovação, mas para a realidade mudar e a vida da nossa população, da nossa gente, nós, melhorar para todos, né? Não para meia dúzia, vai ser no dia que a gente fizer a grande transformação da educação brasileira. Porque foi assim na Finlândia, foi assim na Suécia, foi assim em Israel, é assim na China, é assim na Coreia do Sul, foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Canadá, não vai ser diferente no Brasil, né? Então, agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição para a gente bater um papo agora, se tiver tempo, né, sobre essa temática. Professor Aldir, eu acho que nós é que agradecemos a sua participação. Realmente foi muito interessante, viu? Aí nos 10 objetivos aí,
Acho que faltou uma coisa que eu estava pensando, é resiliência para fazer um negócio desse. Verdade, verdade, resiliência. Tu sabe, Berentan, eu gosto muito, eu gosto muito de um autor, acho que certamente muitos de vocês conhecem, ele é um libanês, né, um cara muito conhecido, que é o Taleb, né, o Nassib Taleb, que é o cara que escreveu o Cisne Negro, sabe aquela metáfora do cisne negro, né, de que a vida da gente, né, é determinado pelo acaso, né, pelo incerto, muito mais do que pelo que a gente prevê, né. E o Taleb, ele escreveu, ele tem aquele livro, O Cisne Negro, né? Ele faz uma metáfora que os cisnes no mundo inteiro eram brancos, né? Até que os ingleses chegaram na Austrália e se deram de cara com um cisne negro, que não existia no resto do mundo. E aí os cisnes deixaram de ser brancos, passaram a existir cisnes brancos e negros. E essa metáfora chamada do cisne negro, aí ele escreve todo um livro sobre isso, né? Que eu acho muito legal, que ele diz que, na realidade, a vida da gente, o futuro, tanto na vida pessoal, empresarial, ele é determinado pelo acaso, pelas coisas que acontecem. A gente tem que estar cada vez mais preparados para o incerto, para o acaso. Quem é que ia esperar, eu vou falar da minha cidade aqui, que no dia 15 de março nós íamos fechar Porto Alegre? Quem é que ia? No dia 14 de março não se falava sobre isso. No dia 15 a gente fechou a cidade e estamos começando a reabrir agora, e para falar a verdade, eu acho que daqui a pouco nós vamos começar a fechar tudo de novo, do jeito que estão indo as coisas por aqui, já nós vamos começar a fechar tudo de novo. Eu gosto muito. E esse cara, Brentan, ele tem uma abordagem que eu acho muito legal. Quando saiu a pandemia, é por isso que eu quero chegar nesse negócio da resiliência que tu falou. Quando saiu a pandemia, muita gente começou a dizer assim, eu mesmo comecei a dizer, pô, a pandemia é um belo exemplo do cisne negro, né? E o Taleb saiu com, ele tem uns vídeos, uns textos dele, muito legal, ele diz assim, não, a pandemia, do meu ponto de vista, não é um cisne negro. A pandemia é um elefante negro. Aí ele diz assim, esse negócio vem da Austrália, o conceito vem de um ambientalista da Austrália, que o Taleb pega. A pandemia não é um cisne negro, não é uma coisa inesperada, o acaso e assim por diante. A pandemia é um negócio que estava na cara de todo mundo. É um elefante numa loja de cristais, né? É uma mistura do elefante na loja de cristais com o cisne negro, né? Todo mundo estava na cara. O Bill Gates já estava dizendo isso há 5 anos atrás. Estava na cara que o mundo, do jeito que a gente estava indo, ou a gente ia ter uma crise climática, ou uma crise sanitária, ou uma crise humanitária. A coisa não estava indo para o lado certo, né? Bom, e aconteceu, né? O Taleb e tem esse cara... Desculpa. Oi, Valéria. Não, eu ia falar que ele tem um outro conceito que é muito próximo do cisne negro, que é o da antifragilidade. Não, era aí que eu queria chegar, tá. Com a resiliência. Desculpa. Eu acho fantástico, Valéria, esse conceito do antifrágil, do antifrágil, né? Porque o que ele faz? Ele trabalha uma lógica de que nesse mundo que a gente vive, nesse mundo VUCA, né? Nesse mundo em transformação e mudança, não basta ser resiliente, porque a resiliência é enfrentar, é conseguir sair do desafio e seguir vivo, é ser resiliente. E ele traz o conceito do antifrágil, que de uma forma simplificada, me ajuda aí depois, Valéria, de uma forma simplificada, é eu enfrentar a crise, enfrentar o desafio e sair mais forte do que eu entrei. Não é só sair, é sair mais forte, é crescer com a crise. Então, tu pegou na mosca aí. Esse, para mim, é o ponto, né? O antifrágil, né? O antifrágil. Eu gosto muito dessa abordagem, mas complementa para mim aí, Valéria. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Porque o antifrágil, ele tem essa capacidade de aprender com os erros. E cada vez você vai se tornando... mais forte. Não mais resiliente, mais forte, porque o resiliente, ele fica fixo no lugar, ele não muda. Ele não muda, ele é fixo, ele simplesmente, ele recebe a porrada, mas ele está ali, fixo. Ele resiste, né? Ele resiste. O antifrágil não. O antifrágil, ele muda, ele é fluido, né? Se a gente juntar um pouco o Taleb com o Bauman, a gente já pode até falar, né, que a antifragilidade é essa fluidez realidade líquida. Essa realidade líquida. Vive, né? Eu estou com um dedinho aqui, é porque a Valéria é uma das colunas mais atuantes do Renacidade. E o Papo Sem Crise surgiu
do terceiro encontro, Valéria, Renacidade, em que teríamos a presença de mais de 200 pessoas na Escola Luiz Pinto, e começa o pessoal a nos ligar: olha, eu não vou, ó, Valéria, ó, cancelei viagem. Aí, em questão de 4 horas ou 2 horas, em conversas com Valéria, Alberti e outros membros, nós transformamos um encontro presencial para 300 pessoas em remoto. E até apanhamos que nem cachorro sem dono. Fazendo ainda o marketing, você quer que a Valéria fale mais? Venha o mês que vem para o mês do empoderamento da mulher. A Valéria está articulando, dizem os fofoqueiros, que as melhores mulheres do Brasil, para falar o mês que vem, no mês do empoderamento feminino. Valéria, continua aí que vai ser sucesso. Ô, Valéria, com toda sinceridade, empoderamento feminino é todos os dias. Pode falar aí, eu não falo mais, é contigo. Eu venho no mês que vem para completar. Me tira uma dúvida, professor Aldir. Esse movimento do Pacto Alegre, ele tem ligação com Poa Inquieta? Não, o Poa Inquieta, o César Paz, tu conhece o César Paz? Conhece o Poa Inquieta? Você sabe que eu e o César ficamos... A menos de tecnologia e mais de criatividade tem muito a ver com a minha ação, com a minha atuação no Pacto Alegre, no Poa Inquieta, sabe? Acho que um dos grandes erros que nós na área de inovação cometemos, eu particularmente sei disso, a gente falava muito sobre tecnologia, sabe? A gente dava uma noção para a sociedade de que não dá para ser inovador se não tivesse luzinha piscando, como eu digo, né? Jorge, tecnologia. Questão de hora. Não precisa, né? Não precisa tecnologia. A nossa rede está caindo. Alberto e eu parece que caímos simultaneamente. Então, se sumirmos de repente, não é desinteresse. É a rede 5G que ainda não chegou. Prossiga, desculpa. Não, eu acho que tem umas perguntas bem pertinentes do Alberto aqui também, gente. Eu vi umas perguntas, mas vocês me permitem ir para uma que eu gostei aqui, que é diferente, mas é muito legal, assim, porque ela é bem provocadora, mas acho que é do Oswaldo Oliveira. Posso responder essa? O cara diz assim, ó, desculpe o cara, né? O Oswaldo Oliveira, ele diz assim, ó, o inovador é o traidor da tradição? Isso se aplica? Cara, eu vou te responder, porque isso aqui me tocou, assim, essa pergunta eu li aqui agora. É muito interessante essa fala dele. Eu vou te dizer assim, ó, e vou te dizer com toda sinceridade, o inovador é o traidor da tradição. Eu não vou dizer que palavra eu estou pensando, porque eu não posso dizer isso numa live que está sendo gravada. Mas o cara que faz isso, eu usaria outro adjetivo para ele, não ia ser muito bonito, né? Traidor da tradição, não quero adjetivar, porque seria muito ruim o que eu iria adjetivar. Eu tenho que construir a inovação em cima da tradição. A tradição é a nossa maior fortaleza. Se não é em cima da tradição que a gente vai construir nosso futuro, vai ser em cima do quê? Das areias da praia? Né? Não. O inovador, eu vou mudar essa palavra, o cidadão consciente de qualquer área, inclusive na área de inovação, ele usa as fortalezas da tradição, ele está alicerçado. Vocês lembram daquela frase do Isaac Newton? Ele está nos ombros de gigantes, né? Os ombros de gigantes, para nós, para mim, pelo menos, é a tradição, né? É aquilo que nos trouxe até aqui, é o respeito ao que nos trouxe até aqui, é a construção do futuro alicerçado no que nos trouxe até aqui. Claro que é um futuro muito diferente, disruptivamente diferente, transformador, mas é a tradição que nos dá força para fazer isso. O dia que eu acreditar nessa frase aí, bom, eu não vou acreditar nunca, mas me levem para tratamento, porque enlouqueci, né? O inovador é o traidor da tradição? Nunca, jamais, né? A tradição é um integrador, é o nosso... né?
É a nossa base, né? É da onde a gente vem, né? Então, isso se aplica? Não, não se aplica, jamais. Ele tem que ser o integrador da tradição, né? Ele tem que construir com a tradição, honrar a história e construir com a tradição e criar coisa nova junto, né? É claro que a gente está falando de um novo mindset, de mudar o mindset, de transformar, mas isso a gente faz respeitando o passado, né? A gente não faz isso desconsiderando o passado. Jamais. No conceito da visão sistêmica, existe uma relação de hierarquia até com ancestralidade, né? Claro, claro. Senão, é como eu digo, né? A gente vai construir o futuro na areia, né? Não tem alicerce. O Alberto, eu acho que tem várias perguntas aí, né, Alberto? Então, eu mandei algumas aqui que foram me ocorrendo, né, ao longo da... Só que agora sumiram para mim aqui, porque eu reentrei eu posso falar para vocês. Tá. Como são as lideranças? Como é a divisão de poder? Essa pergunta é com relação ao pacto? Ao Pacto Alegre? Acho que ele escreveu isso na hora que você estava falando das lideranças. Tá. Bom, tem um modelo de governança, vamos dizer assim, né? No processo, que eu tenho uma outra apresentação que é só disso. Mas a gente tem tem a aliança, né? A aliança tem um comitê, a aliança é formada pelas 3 universidades. 3 reitores lideram a aliança. Tem um comitê estratégico, onde tem um representante de cada reitor, né? Porque reitor é reitor, né? Tá na reitoria. Então, eu, por exemplo, represento o meu reitor. O professor Luiz Carlos, e na URGS são 2, né? Agora tem o professor Geraldo Jotz, representa o reitor da URGS. E o professor Balestrin representa o reitor da Unicinos. Esse é o comitê estratégico, onde nós definimos a estratégia e todas as estratégias de condução do trabalho. Depois tem um comitê técnico, que é aquele cara que eu mostrei ali, o Vilvoc, que coordena os trabalhos técnicos todos do trabalho. Tem uma equipe na prefeitura também, que é a diretoria de inovação da prefeitura, que trabalha direto conosco, como se fosse equipe do pacto, vamos dizer assim, na prefeitura. E tem diretor, tem assessor, tem assistente, tem toda uma equipe de pessoas muito qualificadas, né, de um nível bastante alto, trabalhando. Depois nós temos também um comitê consultivo, que são 4 empresários e uma pessoa da sociedade civil, vamos dizer assim, uma educadora, né, uma professora, que é o comitê consultivo, que nos apoia nesse processo. E depois tem uma série de grupos de trabalho. Cada projeto tem um grupo próprio de trabalho de desenvolvimento. Tem uma instância deliberativa de tudo, que é a mesa do pacto. Né? E esse conjunto todo aí é o que eu diria que a governança disso aí, é o conjunto das lideranças que atuam no processo. Mas cada projeto, por exemplo, a pergunta da Valéria, tem um projeto ali dentro que se chama o POA 2020, que é liderado pelo Porto Alegre Inquieta. O César é o responsável. Tem um outro projeto, e aí cada projeto tem um líder, né? Tem um gestor do projeto. Aí pode ter, alguns tem o Sebrae, por exemplo, liderando, outros têm a universidade, outros têm um coletivo, porque o POA Inquieta é um coletivo de WhatsApp, né? É liderado por eles, e assim por diante. E a divisão de poder é assim, ó, tudo que a gente faz é basicamente consensual, né? A gente fica discutindo, conversando, analisando até consensuar. Eu não consigo me lembrar de alguma coisa assim que não foi consensuada. A gente procura não fazer votação e coisas do gênero, e sim mais por consenso. Quando a gente definiu os desafios e os projetos, sim, ali a gente teve uma votação, mas ela foi muito consensuada, vamos dizer assim, ela foi muito convergente. Basicamente é isso, né? Então, esse modelo de governança que eu descrevi rapidinho aqui é o que exerce, né? E o que vai para a mesa, tudo é preparado antes, né? Como a mesa é uma instância que só tem presidentes, né? Presidente da Federação das Indústrias, presidente da empresa X, reitor de universidade, o coordenador do POA Inquieta, o César Paz é membro da mesa, né? E assim por diante, eles não fazem o trabalho, né, de definir quais são os desafios ou os projetos. Eles na reunião da mesa, quando se definiu os desafios, se apresentou aquele trabalho todo que eu mostrei para vocês, tinha diversos ali, e eles escolheram quais seriam os desafios na visão, porque eles representam a cidadania, né, a cidade. Ali tem gente de todos os segmentos da cidade, tem projetos sociais estão ali representados, ONGs, e assim por diante. E o prefeito e vereadores atuam de alguma forma? O prefeito diretamente, né? A equipe de execução do pacto,
é a equipe da diretoria de inovação da prefeitura. Tem um diretor, que é o Paulo Renato, tem um diretor assistente, que é o Carlos Aranha, e tem uma equipe de umas 7 a 10 pessoas altamente qualificadas, algumas com doutorado e assim por diante, muito, muito qualificadas, que trabalham no Pacto diretamente. Se a Manuela Dávila ganhar a prefeitura, você acha que continua o Pacto Alegre? Eu tenho a esperança de que, eu digo assim, Brentan, quando as pessoas me dizem qual é a melhor, o pacto começou, na verdade, há um ano, né? Há um ano e meio. Quando as pessoas me perguntam, mas como é que tu avalia o sucesso do pacto? Eu não avalio sucesso nenhum até agora. Para mim, a maior medida de sucesso do pacto vai ser quando em janeiro eu conversar contigo de novo e te dizer o que aconteceu quando a Manuela venceu, a Manu, ou o Fortunati, ou o Marquesan, ou o Melo, são os candidatos aqui, né? O Nagelstein, quando a Melchiona, quando em janeiro a gente conversar e eu te disser assim, conseguimos, o pacto vai continuar funcionando do jeito que está funcionando até agora, porque o pacto é uma ação da sociedade, liderada pelas universidades, pela Aliança da Inovação. A prefeitura é parceira no pacto. Os últimos 30 anos a gente fez aqueles 3 projetos que eu te falei, porque eu me envolvi em todos, e toda vez que mudava o governo, o campo político, vamos dizer assim, acabava o projeto anterior. Dessa vez está tudo estruturado nas universidades. Para responder a tua pergunta diretamente, se a Manu ganhar, eu tenho a expectativa, te diria até mais, eu tenho muita convicção de que a Manu, o Rosseto, né, que é o candidato a vice, terão a visão de manter o pacto e com os ajustes necessários, porque é claro que quando tu tem uma mudança política, tu tem alguns ajustes necessários, como agora a estrutura do pacto, sim, eu tenho esperança que a Manu mantenha. Excelente. E vou ser bem honesto contigo, te responderia não muito diferente para os outros 3 ou 4 principais candidatos. Mas só vamos poder falar sobre isso em janeiro. Quer dizer, janeiro não, né? Quando é que é a eleição? Agora, novembro. Agora, dia 15. Não, mas só vamos ver se vai continuar mesmo em janeiro, né? Só para te dizer uma coisa, Brentan, nós já tivemos reuniões com todos esses candidatos que eu te citei, pelo menos 2 reuniões, com alguns deles, por exemplo, com a Manu, tivemos reuniões com ela, com o candidato a vice, com parte da mesa, com o Fortunati tivemos 2 reuniões com ele, porque esses são os outros candidatos, né, de oposição, vamos dizer assim. Com o Melo também. Então, a gente tem feito um trabalho, uma tentativa de mostrar às lideranças políticas de que o Pacto Alegre é um projeto realmente da sociedade, da cidadania, assim como é o Porto Alegre Inquieta. Ontem, exatamente ontem, o César Paz, o Porto Alegre Inquieta, organizou, eu assisti, participei do programa todo, um debate com todos os principais candidatos, assim, 12 candidatos, eu acho, todos eles presentes discutindo o PO Inquieta, o Pacto Alegre e assim por diante. A única coisa que prejudica essa minha resposta com esse entusiasmo todo, Brentan, é que eu normalmente sou muito otimista, né? Sou realmente muito otimista, né? Então, você tem que para ser prudente, vamos esperar até janeiro. E se for a Manu, a gente conversa juntos com ela sobre isso. Desculpe, se for a Manuela, a gente conversa junto com ela. Mais alguma pergunta? São 8 horas. Brentan, para quanto tempo você programou? Alberti, já estamos no tempo, fora do tempo regulamentar, mas fique à vontade, quem tolerar continuar. Alberti, você está com a palavra. Beleza, eu queria fazer uma outra pergunta. Primeiro, agradecer a brilhante apresentação do professor Aldir, que foi muito rica, né? A gente está aqui no chat. Eu não estou ouvindo, pessoal. Não, eles congelaram. Tá, porque eu não estou ouvindo nada. Eles estão com problema na rede. Todo mundo congelou. Não, mas eu estou te ouvindo bem, Valéria. Não, só o Ivan. Estão me ouvindo? De novo. Mas o PO Inquieta tem esse trabalho de uma mudança cultural na base, né? Dentro do modelo de Medellín. Mas essa mudança de cultura tem que ser em todos os níveis, né? E esse exercício eu chamo de cidadania, né? De fazer as coisas em conjunto, de construir as coisas juntas,
isso afeta fortemente o meio empresarial, os líderes todos que estão na mesa, né? A mesa é central nesse aspecto. Então, sem dúvida, né? Sem mudar a cultura, sabe qual é a cultura nossa até hoje? É quando mudar o governo, aquela pergunta do Bretan. Quando mudar o governo, acaba tudo e começa outro, com outro nome, tu entendeu? Vamos ver se a gente conseguiu evoluir nesse sentido. Eu tenho a esperança que sim. Eu tenho realmente a mais genuína esperança de que a gente, quando conversar de novo daqui a 6 meses, 3 meses, sei lá quando, a gente vai continuar falando de um troço chamado Pacto Alegre, com esse mesmo desenho, claro, como eu digo sempre, né, com aquele toque diferente da mudança política, mas não na estrutura, na visão, no arranjo, no papel das universidades e assim por diante. Jorge, eles voltaram, eu acho. Que o Alberto voltou. Não, agora não. Nós dois saímos. A Valéria fez a pergunta do Alberto. Obrigado, Valéria. Eu já tenho uma parte da resposta aqui. Quero agradecer o áudio pela brilhante palestra. Foi muito rica para nós. A gente está nem doido aqui no chat, comentando e postando para o resto da turma. Foi muito boa mesmo. Tá? Obrigado. Ô Jorge, você não sabe o alinhamento em que a sua metodologia de Porto Alegre, não é à toa, porque vocês têm um consultor internacional orientando, está extremamente alinhada, ou nós estamos extremamente alinhados no Renascidade, com 99,9% da metodologia que vocês adotam. Que legal. Temos dúvidas, temos propostas de alteração, algumas até vêm melhorar, aliás, muitas, mas parece que, pelo menos por falta de metodologia, não vamos ter problema. É maravilhosa e eu tenho que realmente tirar o chapéu para vocês. Mais alguma pergunta? Quem tem o vídeo para que depois a gente ouça? O Alberto, isso vai queimar o vídeo da sua gravação ou não? Acredito que não. Eu tenho mais 2 perguntas aqui ainda, que se tiver tempo... Prossegue, Alberto. Uma delas, até a questão da educação, como trabalhar a educação, como ajudar a melhorar a educação e incentivar projetos de educação. Essa é uma pergunta. E a outra é como que é a captação de recursos. Tem mais uma outra aqui, mas eu vou pular essa. Como que é a captação de recursos, como que se lida com o dinheiro no Pacto Alegre? Bom, eu vou começar por essa que é mais fácil, né? Essa é rapidinha de responder. Nós, desde o início, quando começamos, nós queríamos ter realmente independência, principalmente com relação ao poder público, né? Não depender de verbas públicas e assim por diante. Eu não sei como é que é com vocês aí, né? Mas a situação aqui, até antes do Covid, né? Não é por causa do Covid. É uma tragédia, né? A questão financeira, não sei o que mais, pública, né? É muito complexa, vamos dizer assim. Então, isso era uma premissa básica, né? Que nós não nos lançaríamos nesse projeto, contratando uma pessoa como Piquet, pelo custo que ele tem, se nós não tivéssemos apoios, porque se os empresários que não acreditarem num projeto desses e não quiserem investir no futuro da cidade, não tem o que fazer. Então, era uma premissa. O que nós fizemos, Alberto, foi realmente conversar muito, né? Eu, meus colegas, o Balestrinho, o Luiz Carlos, o Lambi, a gente realmente foi bater na porta dos grandes empresários, fizemos uma análise muito utilitária, talvez, né, do ponto de vista filosófico. Quem é que tem dinheiro nesse país? Banco, né? Então, não é à toa que os 3 conseguimos 3 gestores de 3 bancos com uma visão realmente muito, muito admirável, né, da importância do apoio das empresas para a construção do futuro da cidade. Cada um deles é muito transparente, cada um deles deu uma cota de R$180 mil. Esse dinheiro é gerido pelas universidades, né? Uma das universidades tem isso sob sua gestão, tipo a sua, como é que é? A sua fundação de apoio, né? Fundação. No caso é a própria PUC, a gente não tem fundação de apoio, mas a gente tem projetos diferentes, cada uma das universidades gere os recursos, todos os recursos são gastos em comum acordo. Nós temos um conselho consultivo onde a gente presta contas, né? Mostra o que está gastando, o que já gastou, quanto é que tem de saldo. Legal. E assim por diante. E então, se não fosse isso, a gente não teria entrado nessa empreitada, sabe? Porque tu não pode estar te preocupando com o pagamento a reunião da mesa, tem um almoço, tem a organização, não dá para tu ficar desesperado para fazer isso, não dá, né?
Então, nós temos recursos suficientes para rodar o projeto 3 anos, né? Que legal. O contrato com o Piquet e os recursos necessários. Não buscamos mais recursos. Quando conseguimos o valor que nós precisávamos, nós paramos, né? Para viabilizar 3 anos de projeto, né? Porque até lá, Albert, a gente tem a expectativa, de novo, numa visão otimista, mas eu acredito muito, que é criar uma organização, né? Ao invés de ser uma aliança, né? Criarmos uma institucionalidade no pacto, né? Tipo uma OS ou algo assim, né? A ideia era até trabalhar nisso. A gente tinha expectativa de criar essa institucionalidade com a prefeitura junto, antes da eleição. Mas, obviamente, né? Veio o Covid e acabou tudo, mudou tudo, né? Mas a gente tem a expectativa, dentro desses 3 anos do projeto, de chegar, quando for renovar isso tudo, já termos uma estrutura um pouco mais institucionalizada, sabe? E não como é hoje. Mas para isso a gente tem que ver se funciona, né? Aquela pergunta do Brentan, né? Vamos ver o que vai acontecer o ano que vem. A gente acha que está indo bem, tem boas expectativas, mas vamos esperar a realidade acompanhar o nosso sonho, né? É a nossa expectativa. E a outra pergunta era educação, né? Bom, educação, Albert, é aquilo que eu coloquei no último slide, é por isso que eu coloco isso. Eu sou da área de educação, né? Eu trabalho há 37 anos na PUC, né? O meu único emprego foi na universidade, eu nunca trabalhei fora da universidade. Eu acredito, assim, de novo, fator crítico de sucesso número 1 é gente, né? São vocês. O futuro de Santa Rita do Sapucaí depende da população, da gente de Santa Rita do Sapucaí. Isso. E aí vem aquela coisa que eu termino minhas palestras sempre daquele jeito, né? E não importa sobre o assunto que eu estou falando. A grande verdade é que no nosso país, a nossa âncora, o que nos mantém no século XIX, é que a nossa estrutura de educação, a nossa percepção social do valor, da importância da educação, está mais para o século XIX do que para o século XXI. Né? E isso, com toda sinceridade, é muito maior que a percepção do governo, daqui, dali, das empresas, é da sociedade, é do nosso conjunto como sociedade, tu entendesse? Hoje em dia, eu vejo que a valorização do professor, principalmente o professor mais importante da vida da gente, que não somos nós da universidade, são os professores do ensino básico, do ensino infantil, do ensino médio, não têm a valorização social que deveriam. E a partir daí se reflete em um monte de coisas. E enquanto a gente não resolver isso no Brasil, nós vamos continuar sendo o que nós somos. Um país cheio de bolhas legais. Eu vivo numa delas, aqui em Porto Alegre. Acho que vocês, Santa Rita e Sapucaí, são uma bolha também. Recife, lá, Porto Digital, é uma bolha. O problema é quando é que a gente vai fazer isso para 220 milhões de brasileiros, né? E não para os afortunados que vivem nas bolhas. Né? Jorge, uma observação. Temos até algumas reflexões profundas sobre essa questão da bolha, mas eu ousaria dizer, e frequentemente recebo críticas, e outras críticas também, pelas coisas e maneira como eu falo, mas Santa Rita é 1/3 de bolha, 2/3 é miséria, analfabetismo e, infelizmente, uma situação que não conseguimos superar. A gente, há cerca de alguns anos atrás, quando alguém veio aqui, era a duplicação da Fernão Dias. Alguém dizia que nós tínhamos as maiores qualidades tecnológicas do país e analfabetismo do Vale do Jequitinhonha, que é a região mais pobre de Santa Rita. Eu vi, semana passada, a nova edição do Índice de Desenvolvimento Humano, e que a gente teve a oportunidade, há 30 anos atrás, de já ter lançado a ideia pela Federação das Indústrias, se chamava Bem-Estar, e agora acompanhamos o IDHM, da ONU, e Santa Rita, em matéria de alfabetização, parece estar melhor. Mas eu acho que é um desses milagres estatísticos onde os números... Você está rindo, então já vejo... Milagre estatístico está ótimo. Essa frase é ótima. São milagres estatísticos. A milagre COVID estatístico. é o maior milagre estatístico da região, e como a minha origem é nas humanas
falando português e outras línguas, mas também a minha primeira profissão foi estatística, a gente se diverte muito com o que vê por aí. Os milagres da Covid estão mostrando como é a estatística. E eu, uma vez, tive a ousadia de dizer para o presidente da Federação das Indústrias sobre o desenvolvimento de uma cidade, está indo bem ou mal para a cidade. Eu falei, o que você quer que responda? Eu tenho dados estatísticos para provar os dois lados. Eu era jovem e meio intrometido, desaforado, e ele virou para mim, falou, para você não ser demitido agora, me prove as duas coisas. Aí me deu 10 minutos para cada uma, eu argumentei e falei, e agora, qual que você quer que publica? Ele falou, as duas, porque está excelente. Tanto eu posso provar que a cidade está crescendo maravilhosamente, como eu posso provar que está uma porcaria. Deixa o povo escolher o que ele quer. Voltar para trás, como nós era antes, ou seguir com um português maravilhoso, que é esse do Rio Grande do Sul, dizendo como o futuro pode ser muito melhor. Eu não queria perder uma dica, Brentan. Ele firmou, o Jorge, sem querer, 2 compromissos conosco. Uma palestra sobre governança e uma palestra sobre educação. Anota e cobra. Eu não vou cobrar porque o convidado é seu. Ivan, mas aí eu vou dar uma sugestão para vocês, até para terem visões diferentes. Na palestra sobre governança, eu posso convidar, o Brentan fala comigo, o Luiz Carlos. O Luiz Carlos é o coordenador do pacto. Vocês lembram que eu falei que o comitê estratégico tenho eu, o Luiz Carlos, o Jotes e o Balestrin. O Luiz Carlos, ele é o coordenador geral do pacto, que é um cara maravilhoso. Ele podia fazer, eu venho junto com ele, mas ele podia fazer a palestra sobre governança, para vocês terem um outro olhar também. A gente agradece muito porque, exatamente, no nosso Pacto Alegre, que chama Plano 2030, a gente está exatamente no momento de definir qual é o sistema de governança que a gente vai definir. Nós estamos estudando 10 tipos. E um desses tipos, aí eu queria fazer uma pergunta para você, Aldir. Nessa governança do Pacto Alegre, vocês usam algum conceito inovador sobre holocracia, sociocracia, organização orgânica em rede, alguma coisa desse tipo? Não. Essa é a parte que a gente tem que realmente definir. É como eu tinha te dito, Brentan, a nossa intenção era este ano, no primeiro semestre, definir a estrutura, criar uma institucionalidade para o pacto. Eu estava trazendo 2 pessoas para cá. Nós chegamos até a falar com eles para vir para cá. São 2 pessoas que eu acho que podem contribuir muito nesse sentido, sabe? É o Marinho, lá de Recife, não sei se vocês conhecem o Marinho, que foi o cara que bolou lá toda a estrutura do Porto Digital, da estrutura de governança junto com os Meira. Junto com o Silvio Meira. O Silvio Meira era o cara da universidade e o Marinho era o cara de governo, vamos dizer assim, de governança. Né? Era o parceiro do Silvio Meira. Eu estava em Recife nessa época, e o Porto Digital sendo criado, e eu estava lá fazendo um trabalhinho que era a implantação da primeira bilhetagem eletrônica a nível mundial. Hoje é o sistema Citybus, que é o primeiro sistema de smart money criado no Brasil, até no mundo. O Bank of Boston e o Citibank não conseguiram. E, casualmente, já falei aqui, e nessa época o Meira e o irmão Deus Meira, Luciano e Silvio, estavam planejando o pacto, o Porto Digital. Brentan, você me perguntou sobre a ligação com o Meira. Na realidade, quem nos ligou a ele foi o Nogueira e também o Courtney, o baiano Courtney e o carioca Nogueira. Quem sabe o Marinho faz essa equivalência. O Aldir está sendo tão atencioso com a gente agradece tanto isso, Aldir, que eu estou pensando até a gente fazer o que vocês fizeram lá na Universidade do Rio Grande. Eu estava lá vendo vocês 4, o uruguaio,
você, um cara lá do Porto Digital, né? E um outro que estava organizando, que eu esqueci agora o nome dele. Eu fui um dos que assisti desde o início até o fim aquela live. Que legal, que legal. A gente fazer talvez alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas, Brentan, mas isso que eu estava querendo te dizer, essa parte da estrutura de governança formal, nós estamos praticamente no mesmo estágio que vocês. As minhas duas inspirações para isso é o Marinho, né, lá de Recife, e o Schneider de Santa Catarina, que foi o cara que bolou toda aquela estrutura de Santa Catarina lá, né, da Fundação CERT, o Schneider. Esses eram os dois caras que a gente ia trazer aqui para Porto Alegre em março, abril, para discutir, aprender com a experiência deles. Vocês com eles, acho que são, para mim, eles são as duas pessoas hoje de falar em estrutura de governança, de pacto de inovação, de estruturas de inovação, é Marinho e Schneider. A gente está organizando um papo desse tipo com o pessoal lá do Porto Digital. Eu já estou acertando. Mas garante que tu tem o Marinho junto, hein? Que o cara é uma cabeça para isso. Marinho é de Florianópolis. Não, o Marinho é lá de Recife. Ele tem uma empresa de consultoria. Agora ele tem uma empresa de consultoria, né? Que se chama Porto Marinho. Porto Marinho. Bacana. Há como você passar para o Brentan o contato do Marinho, porque o Brentan hoje me pediu, quanto aos Meira, o Luciano já esteve conosco. Lembra, Valéria? Luciano, sim, agora, Meira quando acabar o... fez quando acabar, o não, primeiro já estou Papo passando. Sem Crise. Beleza, valeu, obrigado. Chamava até Talk Show, foi com o Meira. Só que, infelizmente, perdemos a gravação. Quem sabe o Marinho vem nos suprir essa deficiência e, quem sabe, traz até o Meira para lembrar o que o papo dele virou. Não, o Alberto estava em pandemia, estava isolado, a Valéria cancelou a viagem, o Nogueira cancelou, e fizemos o primeiro talk show, que hoje se chama Papo Sem Crise, número 30. Legal. Brentan, já está no teu WhatsApp aí o contato do Marinho. Ótimo. Muito obrigado. A gente já tem um contato lá, já está acertando, mas não fechou ainda. Então, evidentemente, esse nome é importante para mim. Brentan, como moderador, eu fico num dilema aqui. A praxe é o Alberto encerrar, mas eu acho que hoje o presidente de fato e o presidente de direito, os dois encerram, agradecendo ao Jorge, e, é claro, a última palavra vai ser sempre do Jorge, o convidado. Jorge, eu queria agradecer também, dizer para você que quanto mais eu vejo o movimento de Porto Alegre, mais eu fico inspirada para fazer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, sabe? Só que o Rio é uma cidade muito maior e bem mais complexa para a gente poder movimentar esse ecossistema aí, mas a gente aqui dentro vive em bolhas, né? Então, Valéria, tu sabe que quem estava tentando, pelo menos até onde eu sei, desenvolver alguma coisa aí no Rio, que tava, pelo menos ele me disse que estava nesse processo, até levou o Piquet aí para uma palestra, acho que tu deve conhecer ele, é o Aranha, né? Sabe o Aranha da... O Christian Aranha? Não, puxa vida, eu sempre me esqueço o primeiro nome dele. Ele foi professor da PUC do Rio durante muitos anos, do Instituto Gênesis. Sim. Acho que é o pai do Christian Aranha. Ah, sim, isso, é ele mesmo. É esse aí mesmo. Ele é um cara bem legal, um cara com uma experiência bárbara, assim. Eu conheço o Christian. Protec, Posso até conversar com ele. Eu conheço o Christian. Converso com ele, que é um grande cara aí. É um grande cara. Beleza. Bom, eu agradeço mais uma vez a sua disposição aí, realmente foi excepcional, eu fiquei surpreendido com a sua experiência e certamente vai nos inspirar muito aqui no nosso projeto. Muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço. Você encerra. Eu estou procurando aqui a foto do Mês das Mulheres para fazer uma propaganda aí para a Valéria, mas não estou encontrando. Enfim, fico devendo. Alberti, Aldi, suas despedidas antes de o Alberti encerrar? Não, pessoal, só agradeço a gentileza do convite, a oportunidade de interagir com todos vocês. Para mim foi uma enorme satisfação e termino do jeito que eu falei. Vocês têm uma das histórias mais bonitas, que envolve inovação e construção de um futuro transformador
no nosso país. É um orgulho para mim poder falar com vocês aí em Santa Rita do Sapucaí. Obrigado. Que joia. Não, acho que a troca foi excepcional, né? Muito obrigado pelo seu tempo e pela apresentação e por todas as informações que passou aí, que foram riquíssimas para nós, né? A gente está nesse processo de entender e propor, né, modelos de transformação completa, que seja integrador, né, convergente, que seja criativo, que seja colaborativo, que seja digital, que seja sustentável, que seja próspero, multivalor, multiestratégia. Então, assim, é uma loucura. Mas foi muito rico para nós ouvir a palestra, porque ligou muita coisa com aquilo que a gente, como o Ivan falou, né? A gente já tem muita coisa em comum. Então, isso é muito bacana, né? E eu fico muito contente da gente ter tido esse evento hoje, de poder sincronizar essas ideias que sincronizamos, até com relação à inovação, educação, muito claro, né, o que precisa ser feito. E a gente vai dando os próximos passos aqui com o Renacidade, o Plano 2030. Tem uma discussão bem ampla hoje, né, na cidade sobre isso, tem a Cidade Criativa, a Cidade Feliz, está tendo agora um curso de liderança criativa, que tem vários de nós aqui que estão fazendo, e pensando em como construir, né, uma governança da sociedade civil para apoiar a transformação da cidade, transformação cultural, criativa, né, e tudo mais. Então, assim, para nós é muito rico ouvir de casos como o de vocês lá e toda essa história que tem em Porto Alegre, né. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, eu nasci em Tucunduva, tem até um primo meu assistindo agora aqui. Um abraço para o pessoal aí do Rio Grande. Tem um primo meu que está assistindo aqui, o Aloysio. Então, eu nasci, morei em Uruguaiana, né, morei em Santa Maria, e tenho um parceiraço de pesquisa meu, que é o professor Rodrigo Rigg, da Unicinos, aí do teu lado aí. Também conheço o Luiz Lambi, o César Paz. Vocês querem ver uma coisa legal? O Lambi, ele, quando a gente começou, há 2 anos atrás, o projeto do Pacto, ele era um dos representantes da URGS, era ele e o Luiz Carlos. Quando o governador Leite foi eleito, o Leite convidou o Lambi para ser secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o grande projeto da Secretaria de Inovação se chama Inova-RS, que é o desenvolvimento de 8 pactos, tipo de Porto Alegre, em 8 regiões do estado, que é o Inova-RS. Isso é uma história bem legal também, é como se fosse um spin-off do pacto, o Inova-RS. Eu tenho visto... Já que falou em inovação, eu queria inovar. Hoje eu postei uma imagem aí no Renacidade, Alberti. Como eu não tenho condição de compartilhar a tela, eu queria que você compartilhasse essa imagem como mensagem final, claro, sem interromper as pessoas. Não sei se vocês estão vendo, porque aqui Sim, o negócio está meio improvisado. Valéria, desculpe, não sei se você gostou. Que legal. Ok? Perigoso perguntar ao vivo assim, né? Mas tudo bem. Pois mas eu já levo tanta bordoada aqui. Eu sou tão low profile que eu mesmo quase não estou usando esse prêmio aí. Ok, valeu. Alberto, era só parabéns. Manter o registro. Parabéns. Maravilha. Então, agradeço a presença de todos, a audiência que tivemos aí pelo Facebook, a palestra, né, o tempo de todo mundo, as trocas, e fica o convite para participar dos próximos eventos aí do Renacidade. Um abraço. Obrigado, Brentan, também, por conduzir tudo, né, organizar aí a sessão. E vamos em frente aí para transformar as cidades e o Brasil, né, que está precisando. Gente, um abraço. Se cuidem. Tchau. Valeu. Um abraço a todos. Obrigado.